Olá! Na aula de hoje nós veremos um outro formalismo das linguagens regulares, que são as expressões regulares. Além de ver a definição, vamos ver também o processo de construção de um autômato finito não determinístico com movimentos vazios a partir de uma expressão regular. Inicialmente, então, temos algumas definições. Toda linguagem regular pode ser descrita por uma expressão denominada expressão regular. Essa expressão regular é um formalismo denotacional, ou seja, por meio dela é possível denotar a linguagem representada por aquela expressão. Além disso, ela também pode ser considerada um formalismo gerador, pois a partir da expressão regular é possível construir todas as palavras pertencentes àquela linguagem. Uma expressão regular é definida a partir de conjuntos básicos, as linguagens, e operações de concatenação e de união. Vamos ver algumas de suas configurações. Uma expressão regular, então, abreviada aqui por ER, sobre um alfabeto sigma, é definida da seguinte forma. Ela é representada como o conjunto vazio quando ela denota a linguagem vazia. Ela é representada utilizando lambda quando ela denota a linguagem contendo a palavra vazia, ou seja, é o conjunto contendo o elemento lambda. Outra forma de se representar expressões regulares é utilizando qualquer símbolo x pertencente a sigma, que é o nosso alfabeto. Ao utilizar essa notação, estamos representando a linguagem formada por aquele próprio símbolo. Então, se minha expressão regular é dada, por exemplo, como A, sendo A um símbolo do meu alfabeto, essa expressão regular está denotando a linguagem que contém a palavra A. Essas três primeiras regras são as regras básicas de uma expressão regular. A partir dela, e usando algumas operações específicas que veremos a seguir, criamos expressões regulares mais complexas, representando linguagens maiores. Se R e S são expressões regulares, denotando as linguagens R maiúsculo e S maiúsculo, então nós temos as seguintes operações. Primeiro, temos a operação de união, representada tanto pelo símbolo mais ou pela barra vertical. E aqui nós temos parênteses também para agrupar aonde a união está sendo feita. Então, nesse caso, eu tenho a união da expressão regular R ou S. Ao fazer isso, eu estou representando, na verdade, a linguagem que é formada pela união das linguagens R maiúsculo e S maiúsculo. Então, aqui eu tenho a ideia de ou, certo? Então, aqui seria toda palavra que pertence à linguagem R ou toda palavra que pertence à linguagem S. Então, novamente, eu represento isso por meio dos símbolos de mais ou de barra vertical. A outra operação que nós temos é a de concatenação, que é quando nós colocamos uma linguagem à frente da outra, como no exemplo que está sendo mostrado aqui. Nesse caso, a expressão regular RS denota a linguagem RS, aonde todas as palavras dessa nova linguagem, aqui representada por W, é igual a UV, aonde U pertence à linguagem R e V pertence à linguagem S. Então, se eu tenho duas linguagens e utilizo a concatenação, eu vou ter uma palavra dessa nova linguagem, onde essa palavra pode ser vista como
a junção de duas palavras, cada uma de uma das linguagens originais, no caso R e S. Além dessa concatenação, nós temos também a concatenação sucessiva, representada pelo símbolo asterisco. Essa concatenação sucessiva nós utilizamos para representar a linguagem R asterisco. Ou seja, são os componentes da linguagem R representados 0 ou mais vezes. Se R é uma expressão regular, a correspondente linguagem denotada é dita a linguagem gerada por R, sendo representada por L de R ou gera R. Vale notar que a omissão de parênteses em uma expressão regular é usual, respeitando as seguintes convenções. A concatenação sucessiva tem precedência sobre a concatenação e a união. E a concatenação tem precedência sobre a união. Essas são as regras de precedência entre essas operações. Levando isso em conta, é possível então omitir alguns parênteses na hora de se representar uma expressão regular. Vamos ver alguns exemplos. A expressão regular 00, ela denota a linguagem que contém a palavra 00 apenas. Já a expressão 0 ou 1, tudo isso utilizando ali a notação de concatenação sucessiva, ela denota a linguagem formada por todas as cadeias de zeros e uns. Por quê? Vamos lembrar que o asterisco, a concatenação sucessiva, nos diz que o elemento a qual ela se aplica pode ser representado 0 ou mais vezes. Nesse caso, o elemento a qual essa operação se aplica é uma união, formada pelo símbolo 0 ou 1. Ou seja, eu posso repetir 0 ou 1, 0 ou mais vezes. Por isso que o resultado são todas as cadeias de zeros e uns. Já nesse outro exemplo, essa expressão regular denota todas as cadeias de zeros e uns. Essa primeira parte é equivalente à do exemplo anterior. E depois de aparecer, então, essa cadeia, nós temos 2 zeros consecutivos e, em seguida, outra cadeia de zeros e uns. Então, essa expressão regular denota, de maneira geral, todas as cadeias de zeros e uns com ao menos 2 zeros consecutivos, por conta da subexpressão ali do meio. A expressão regular do item 4 denota um único A, que é o primeiro elemento, ou 0 ou mais vezes B, seguido de C. Aqui é importante notar a importância das precedências entre as operações. Vamos recapitular um pouco. Relembrando, nós temos que a concatenação sucessiva, ou asterisco, tem precedência sobre a concatenação e a união. Então, ele é o que tem maior precedência dentre os operadores. Já entre os dois outros, que são a concatenação e a união, a concatenação tem precedência sobre a união. Resumindo, o asterisco é o de maior precedência e a união é o de menor precedência. Vamos voltar para o nosso exemplo anterior. Então, nesse caso, eu tenho ali de maior precedência o B asterisco. Depois, entre a união e a concatenação, nós temos que a concatenação tem maior precedência. Então, nós temos ali como um elemento maior B asterisco C, que representa 0 ou mais vezes B seguido de C. Então, seria um tipo de palavra aceito pela linguagem. Se não for uma palavra com 0 ou mais B seguido de C, a palavra pode ser o único A. No exemplo 5,
nós temos uma representação de todas as cadeias de zeros e uns terminadas em 001. Já no item 6, nós temos qualquer número do símbolo 0, seguido por qualquer número do símbolo 1, seguido por qualquer número do símbolo 2. No exemplo 7, a expressão regular denota a linguagem consistindo de todas as cadeias que são um único zero seguido por qualquer número de uns ou um único 1 seguido por qualquer número de zeros. Aqui, novamente, é importante estar atento à ordem das precedências dos operadores. Então, nesse caso, o sinal de mais, que é a união, é a última operação que deverá ser analisada nesse contexto. Então, nós temos ali dois grupos principais, que é o 01 asterisco e o 10 asterisco. Então, do lado esquerdo, são todas as cadeias formadas por 10 e depois 0 ou mais 1. E do outro lado, nós temos um único 1 seguido por qualquer número de zeros. Nesse exemplo 8, nós temos o uso do sinal epsilon. O epsilon também representa a cadeia vazia, assim como o lambda. Nesse exemplo, então, nós temos todas as palavras que não possuem dois As consecutivos. Veja bem, o primeiro grupo, separado ali utilizando parênteses, diz que eu posso ter a minha palavra começando com A ou vazio. E na sequência, eu tenho uma concatenação sucessiva de B ou BA. Então aqui, considerando que na primeira porção eu tenha utilizado o A, na segunda porção, independente da opção que eu escolha, começará com B, ou seja, não tem como aparecer dois As consecutivos. Por outro lado, mesmo que eu use a parte da expressão representada por BA sucessivamente, o resultado será BA, BA, BA e assim por diante. Eu posso simplesmente colocar Bs, graças àquele primeiro termo dentro da concatenação sucessiva, mas nunca será possível obter dois As consecutivos. Se R é uma expressão regular, então gera R é uma linguagem regular. Esse é o nosso teorema dessa aula. O que isso quer dizer simplesmente é que a expressão regular é um formalismo da linguagem regular, e se eu consigo representar algo utilizando expressão regular, então quer dizer que aquela linguagem gerada pela expressão é uma linguagem regular. Vamos ver agora alguns autômatos correspondentes a expressões regulares. No primeiro exemplo, eu tenho a expressão regular representada pelo conjunto vazio. Lembra que o conjunto vazio representa a linguagem vazia, ou seja, é uma linguagem que não contém qualquer elemento, qualquer palavra. Por isso que a representação em autômato é um único estado Q0, que é estado inicial, mas ele não é estado final. Ou seja, tudo que for processado por esse autômato vai ser rejeitado. A linguagem é vazia. No segundo caso, eu tenho que minha expressão regular R é igual a epsilon, ou seja, ela é formada pela cadeia vazia. Então, nesse caso, eu tenho um estado QF, que ele é inicial e final. Então, caso entre aqui a palavra vazia, ele terminará em um estado de aceitação. Quando eu tenho uma expressão regular representada por um único símbolo do alfabeto, eu posso representar o autômato da seguinte forma. Eu começo em um estado inicial Q0, então eu tenho uma transição utilizando
o símbolo da expressão regular, direcionando até um estado final, que é f. Então, todo tipo de representação de expressão regular utilizando apenas um símbolo pode ser representado em forma de autômato utilizando esse modelo. Vamos ver agora alguns cenários mais complexos, que são as operações. Vamos começar pela união. Como que eu represento uma expressão regular que é a união de duas outras expressões, nesse caso R1 e R2? A forma de representar isso em autômatos finitos é utilizando uma separação onde cada um das subpartes vai representar uma das expressões regulares da união. Para fazer essa divisão, nós podemos utilizar os movimentos vazios. Observem, meu autômato começa no estado Q0 e a partir dali eu posso ou ir para Q01 ou ir para o Q02. Nesse caso, o Q01 está representando o estado inicial do autômato M1 e Q02 está representando o estado inicial do autômato M2, aonde cada um desses autômatos está associado à respectiva expressão regular R1 ou R2. Então, aqui onde nós temos essas regiões em destaque, seria o autômato representando essas subexpressões. Uma vez que tenha atingido o final de uma delas, eu simplesmente uso uma transição vazia para ir até o estado final, que é F. Já no caso da concatenação, eu tenho aqui novamente a indicação de dois subautômatos, só que nesse caso a ordem é importante. Então, esse autômato irá se iniciar no estado Q01, que no caso está representando também o estado inicial de M1, que seria o meu primeiro autômato associado à expressão regular R1. E assim que eu termino a execução desse autômato ou dessa expressão, eu utilizo uma transição vazia para ir até o estado inicial de M2, que está associado com a expressão regular R2. Ao final da execução desse segundo autômato, eu atinjo o estado final, que é F2, que também é estado final desse autômato como um todo. Por fim, nós temos o caso da concatenação sucessiva. A concatenação sucessiva, vale lembrar, ela representa 0 ou mais vezes a repetição de uma expressão regular qualquer. Nesse caso, então, nós precisamos fazer algumas separações. Por exemplo, se a minha expressão R1 não aparece nenhuma vez naquela palavra, eu posso simplesmente sair de Q0 e ir para o estado QF utilizando uma transição vazia. Então, esse arco representa o caso onde a expressão não aparece nenhuma vez. Agora, considerando que ela vai aparecer pelo menos uma vez, ao invés de ir para QF, eu uso a transição vazia e vou até o estado Q01. Aqui nós teríamos todos os componentes associados com a expressão R1 em si, representando aqui pelo autômato M1. Então eu tenho o estado inicial Q01, poderia ter vários outros autômatos até chegar em QF1, que representa o último estado desse meu autômato M1. A partir dali eu tenho duas opções. Ou eu repito a expressão, ou eu termino. No caso de terminar, eu utilizo uma transição vazia para ir até QF. No caso de houver repetições daquela expressão, então eu tenho uma transição vazia para voltar até o estado Q01. Vamos ver agora como construir
um autômato finito não determinístico com transições vazias a partir de uma expressão regular. A construção dos módulos de um autômato finito não determinístico com movimentos vazios que aceita a linguagem gerada pela expressão regular A asterisco AA mais BB e o autômato resultante são ilustrados adiante. Por simplicidade, a identificação dos estados é omitida. Vamos ver então como representar essa expressão regular, que é a concatenação sucessiva de A seguida de AA ou BB. A forma de se construir um autômato a partir da expressão regular é construindo-se primeiramente os elementos mais simples e ir aumentando o autômato a partir daí. Então observem que nesse exemplo, nós construímos primeiro as expressões R1 e R2, que representam a linguagem associada ao único símbolo A e B, respectivamente. A partir dali, nós podemos criar a expressão R3, que representa a concatenação sucessiva de A, o A asterisco. Então, nesse caso, eu tenho uma representação genérica desse autômato, mas aonde? Se fôssemos fazer na prática, aqui seria a representação de R1, conforme mostrado ali em cima. Então, desse estado, eu posso voltar para esse, lembrando que agora esse daqui não seria mais um estado final, mas sim este daqui. E eu coloco dois estados adicionais, que é o estado inicial dessa R3 e o estado final. Então aqui eu tenho a opção de ir direto para o estado final ou de ficar repetindo o símbolo A por mais de uma vez. A partir daqui, então, nós temos essa primeira porção da expressão regular tendo sido montada. Nos resta agora definir AA ou BB. Então aqui nós temos uma concatenação, uma união e uma outra concatenação. Para a representação do AA, basta utilizarmos então duas vezes a expressão R1, ligando as duas por um movimento vazio. O mesmo é feito para a cadeia BB. Então nós temos a repetição do R2 ligados por uma transição vazia. Para fazer a união, então basta eu começar aqui em um estado inicial e a partir daqui tomar um dos possíveis caminhos. Então, ou vai para a execução de AA ou vai para a execução de BB. Ao chegar no final de cada uma delas, utilizamos a transição vazia para ir até o estado final. Juntando todas essas partes, nós temos esse autômato finito representando aquela expressão regular. Embora pareça complexo vendo o autômato final, construindo-se a partir de componentes mais simples e ir aumentando até chegar a esse modelo, é a forma mais simples e garantida de se fazer esse procedimento. Esse material também encontra-se no nosso livro didático e aguardo vocês na próxima aula. Até mais!